Olá, tudo bem? Como é que estamos? Como é que estamos aí de quarentena? Eu estou trabalhando e trabalhando muito, mas nós vamos passar por essa. Já já estamos juntos de novo. Se Deus quiser, essas situações vão melhorar para todo mundo. As situações que a gente tem que aprender com a adversidade para aprender a viver. Hoje nós vamos estudar aqui com a primeira etapa do EJA, com a disciplina de Química, e nós vamos trabalhar a unidade 1. Essa unidade 1, nós vamos trabalhar as unidades físicas, que são extremamente importantes. Qual é a unidade física que a gente vai trabalhar hoje? Primeiro nós vamos trabalhar o que nós chamamos de densidade. O que seria densidade? Densidade é uma unidade física. Ela é uma unidade física medida em massa por volume. E ela é uma unidade importante porque ela relaciona massa e volume. Nós sabemos que a massa é uma unidade física, medida em gramas principalmente. A gente tem lá 1 quilograma vale 1000 gramas, 1 grama vale 1000 miligramas, a gente sabe disso, 1 grama vale 1000 miligramas. E o volume é uma unidade física medida em ml, principalmente. Mas não podemos esquecer que 1 litro equivale a 1000 ml. E o que seria a densidade, então? A densidade ela é a razão entre a massa e o volume. É só você pegar a massa e dividir pelo volume. Exemplo, o ferro possui densidade de 7,38 gramas por ml. Qual o volume de uma amostra de 100 gramas? Olha, se a densidade é a massa dividido pelo volume, ou seja, o volume será a massa dividido pela densidade. Portanto, o volume é igual a qual é a massa? 100 gramas. Qual é o volume? A densidade? 7,38. Isso equivale a 13,55 ml. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a densidade ela vai ser medida ou em gramas por ml, ou em quilogramas por litro, ou em toneladas por metro cúbico. Uma coisa que a gente também não pode esquecer é que a densidade da água é 1 grama por ml. Vamos testar? Vamos testar? Olha aqui, esse programinha aqui para a gente estudar densidade. Observe inicialmente qual o volume da piscina. 100 litros. 100 litros. Uma coisa que a gente vai aprender logo agora. Primeira coisa, se um recipiente for colocado na água, uma matéria, um material, e ele não afundar, é porque a densidade dele é menor do que 1. É menor do que a da água. Tudo aquilo que boia na água é porque a densidade é menor. Há uma força física da água chamada empuxo que empurra o bloco para cima. E se você colocar um bloco que afunda, mas ele não afunda, ele boia na base da água, ele fica na lâmina da água para baixo, ele nem afunda, mas também não coloca nada para fora. É quando a densidade dele é igual a 1, ou seja, quando ele é igual à água, ele fica no limite da água. Mas se você colocar um material que a densidade é maior do que a da água, ele afunda. Densidade maior do que a da água, afunda. Agora vamos calcular a densidade? Vamos aprender a calcular a densidade? Como que a gente calcula a densidade? Veja, vamos botar aqui calculadora. Pronto. Temos aqui uma calculadorazinha. Beleza. Vou tirar o bloco vermelho para a gente calcular de novo. Quantos litros de água tem aqui? 100. Se eu colocar o bloco dentro, o volume foi para 101,25, ou seja, o volume desse bloco é 1,25. Como que calcula a densidade? 5 dividido para 1,25.
a densidade desse material é 4, né? Bem maior do que da água. E esse aqui? Qual foi o volume que ele aumentou? 2,5. Qual seria a densidade dele? Seria 5 dividido para 2,5. A densidade dele é 2. Ele afunda também, né? Esse também afunda, porque a densidade é maior. Esse fica na beira da água, ele não afunda, porque a densidade dele é igual da água. E esse boia. Por que ele boia? Porque a densidade dele é menor do que a da água. A densidade dele é menor que a da água, certo? Olha, um exemplo. Vamos falar um exemplo. Se a gente tiver, por exemplo, aqui um ser humano e ele está nadando e morreu, afogou, morreu, certo? Ele, neste caso, vai afundar. Mas 3 dias depois ele vai boiar. Por que ele vai boiar? Porque ele vai criar gás dentro do intestino. Porque as bactérias vão fermentar, não tem por onde sair o gás e o volume dele vai aumentar. Como o volume dele aumenta, a densidade diminui. Olha o que eu estou dizendo. Quando o volume aumenta, a densidade diminui. Se a densidade diminuir, ele boia. É por isso que o corpo boia 3 dias depois, 2 dias depois. Porque fermentou e ele boia, certo? Então, 3 dias depois ele vai fermentar e vai boiar na água. É por isso que ele boia. Tá bom? Aprendemos então o que é densidade? É a razão entre a massa dividido pelo volume. Mas o que você deve mais lembrar é: se afundar, boia. Se não afundar, a densidade é maior. Se não afundar, a densidade é menor. Exemplo. Vocês já viram falar do Titanic, não é? Todo mundo aqui já deve ter visto falar do Titanic. O que aconteceu com o Titanic? Ele olha lá, o Titanic que afundou. Vamos lá. O Titanic foi ao fundo no dia 15 de abril de 1912. Qual era o tamanho do gelo, não é? Qual era o tamanho do gelo? O tamanho do gelo, este aqui, ó. Ele tinha 54 metros de altura. Ele tinha 54 metros de altura. Se ele tinha 54 metros de altura, o gelo, lembra que a densidade do gelo é 0,9, ou seja, 90% dentro da água, 10% fora. Se ele tinha 54 metros vezes 10 dividido para 100. Então ele tinha 5,4 metros acima do nível. Quando o olheiro do navio viu o gelo, ele não imaginou que o gelo era daquele tamanho. Faltou a aula de química e a aula de física. O gelo estava para baixo. 90% do gelo embaixo, 10% do gelo em cima. Certo? Isso foi o que aconteceu com o Titanic. Agora, o que seria, então, a temperatura? O que seria a temperatura? Temperatura também é uma unidade de medida. E o que ela faz? Ela mede a agitação das moléculas. Olha, gente, quanto mais a agitação das moléculas, maior a temperatura. Lembra quando você coloca água para ferver? O que acontece com ela? Ela começa a ferver e ela começa a se agitar no bule. Por quê? Quanto mais você cede calor, mais elas se movimentam, maior a temperatura. E a temperatura, ela mede a agitação cinético-molecular das moléculas. Quando eu vou calcular,
em física, química, né? No Brasil a gente usa graus Celsius, nos cálculos de física e química nós vamos usar Kelvin, e nos Estados Unidos se usa graus Fahrenheit, né? Se você for nos Estados Unidos, você vai ter que saber que lá a unidade é graus Fahrenheit. Mas a gente vai usar em química graus Celsius e Kelvin, que não tem graus. Em física você vai estudar graus Fahrenheit. É só você saber a escala. A escala que a gente usa é a escala de congelamento e de fervura da água. A água congela a 0 graus Celsius e evapora a 100 graus Celsius, né? Ferve a 100 graus Celsius. Evapora não, ferve a 100 graus Celsius. Em Kelvin vai ser 273,15 para congelar, 373,15 no ponto de fervura. E é esse que nós vamos usar nos cálculos em química. Como é que a gente faz? A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273,15 kelvins. Exemplo, se eu tiver 55 graus Celsius, como é que eu faço? Em Kelvin vai ser 55 mais 273,15, que é igual a 328,15 kelvins, tá bom? E a temperatura ela é medida com um termômetro. Não pode esquecer disso. A temperatura ela é medida com um termômetro. E o que seria calor? Calor é energia, gente. Calor é uma forma de energia. Tem energia calorífica, térmica, né? Quase a mesma coisa. Você tem energia química, você tem energia termonuclear, elétrica, cinética, potencial, magnética. Então você tem vários tipos de energia. Mas o calor é uma forma de energia. Só que ela é uma energia em trânsito, ou seja, ela só existe quando o processo físico ou químico está acontecendo. Por exemplo, quando você liga o fogão lá, aí tem calor. Se você desligar, não tem mais calor. Só tem calor enquanto tiver ligado o fogão, tá bom? Então, como que a gente mede o calor? Aqui nós vamos usar a unidade joules ou calorias. Para você entender melhor o que seria essa caloria, é 1 cal, é a quantidade de energia para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Ou seja, você pega 1 grama de água e eleva ela, por exemplo, de 20 graus para 21 graus. Isso é 1 caloria. Gasta 1 caloria. E 1 caloria é mais ou menos 4,2 joules. Vamos ver isso? Vamos ver isso. Olha aqui. Esse aqui é um equipamento, né? A gente vai usar esse equipamento para a gente fazer os testes. Aqui você percebe que você tem pressão em ATM aqui em cima. Você tem temperatura em Kelvin. E você tem volume, né? Massa, você pode aumentar a massa aqui, ó. Estou botando mais moléculas aqui dentro. Mais moléculas aqui dentro. Em bolo que você pode diminuir o volume. E aqui as unidades para a gente trabalhar. Qual é a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam? É calor. Olha a fonte de calor aqui, ó. Calor. O que vai acontecer? Olha aqui o termômetro aqui em cima quando você aumenta o calor. A temperatura aumenta? Aumenta. Por que a temperatura aumentou? Por que a temperatura aumentou? Por que foi que a temperatura aumentou? Porque as moléculas receberam calor e elas se agitaram mais. Quanto mais elas se agitam, maior a temperatura. Agora, uma coisa interessante aqui. Como elas estão se agitando, elas estão se chocando na parede do recipiente. Estão vendo? Ó? Elas vão se chocar mais. Ó. Quanto mais elas aumentam, recebe calor, maior o movimento das moléculas, maior a temperatura, mas também maior a pressão. E o que seria essa pressão, gente? Pressão é uma força exercida em um ambiente. Pressão é uma força exercida em um ambiente. E essa pressão depende de quem? Da massa, da gravidade, que é a força-peso,
dividido pela área. Para a gente entender isso melhor, veja o seguinte: você tem coragem de pisar numa cama de prego? Você pisaria numa cama de prego? Não, né? Num prego, ó, eu pedi isso para você. Pise num prego. Você pisa? Não, você não pisa. Mas se eu pedisse para você deitar numa cama de prego igual está aqui, você faria isso tranquilamente, não é? Então, a pressão ela depende da área. Se fosse para você pisar em um prego só, você fura. Mas como aqui aumentou a área de contato nas pontas, veja esse rapaz aqui, ó. Ele não está se furando. Por que ele não está se furando? Porque ele soma todas as pontas, todas as áreas dos pregos, somou todas as áreas, o que acontece? A área aumentou e a pressão diminuiu, então ele não se furou. Concorda comigo? Em continuação ao nosso trabalho, nós vamos fazer uma lista de exercício. Veja, nessa lista de exercício tem questões que eu vou responder e tem questões que vocês vão responder e me enviar no meu WhatsApp como está descrito na lista de exercícios, tá certo? Vamos lá? A primeira questão, sobre calor. Questão 1. Assinala a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Não, isso é calor. Uma grandeza associada ao grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as moléculas, maior será, quanto mais agitadas as moléculas de um corpo, menor será a sua temperatura? Não. É uma forma de calor? Não. É uma grandeza associada à agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Isso mesmo. Quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura. Questão 2. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. Não. É uma forma de energia contida no sistema. Não. É uma energia em trânsito, de um sistema a outro, do mais quente para o mais frio, devido à diferença de temperatura entre eles. Isso mesmo. Se você pegar um corpo quente e um corpo frio e colocar em contato, o calor do quente vai para o frio. Não é o frio que esfria o quente, é o quente que esquenta o frio, certo? Beleza? 3. É correto afirmar que calor e temperatura são sinônimos? Não. A afirmação não é correta. Calor é uma energia que transfere de um para o outro, é uma energia em trânsito. Já a temperatura é apenas uma medida que mede a agitação das partículas, a agitação do corpo. Isso é temperatura. Aí você vai fazer a questão 4 e me enviar via WhatsApp. Tá? Agora nós vamos para as listas de exercícios de temperatura. 1. Dias do verão de 2009, a temperatura estava 34 graus Celsius. Qual vai ser essa temperatura em Kelvin? É só somar com 273. 34 mais 273, 307,15 graus Celsius. Nos desertos, entre os dias e as noites, a amplitude térmica oscila de 40 graus Celsius na escala Kelvin. Esta oscilação corresponde a... Veja, como a escala de graus Celsius vai de 0 a 100 e a de Kelvin 273 a 373, a variação é sempre 100. Então as variações é a mesma. Se aumentou 40 graus Celsius na Celsius, vai aumentar 40 graus Kelvin, vai aumentar 40 Kelvin na escala Kelvin.
tá certo? Elas têm a mesma variação, de 0 a 100, de 273 a 373. As variações são as mesmas. Aí você faz a questão 3 e 4 e me envie no WhatsApp até o dia 15/4, certo? E agora a lista de exercícios de pressão. A pressão atmosférica em uma determinada região da Terra é igual a 780 milímetros de mercúrio. Indique entre as alternativas abaixo aquela que apresenta a correta, né? Olha, se 1 atm é 760, 780 vai ser x. Aqui nós vamos fazer meio pelos extremos. Vai ser x é igual a 780 vezes 1 dividido para 760. Quanto que é 780 dividido para 760? É 1,02 atm, certo? Beleza? A gente faz em meio pelos extremos. 1 atm, 760. 780, x. X é igual a 780 dividido para 760, que é igual a 1,02. Você faz a questão 2 e me envia. Beleza? E a lista de exercícios de densidade. Vamos lá? Sabendo que a densidade absoluta do ferro é de 7,8 gramas por centímetro cúbico, a densidade é 7,8. Determine a massa, sabendo o volume é 650 centímetros cúbico. Presta atenção numa coisa. 660 centímetros cúbico é a mesma coisa que 650 ml. Como a gente sabe que a densidade é a massa dividido pelo volume, se eu quiser a massa, vai ser a densidade vezes o volume. A massa é igual, portanto, qual é a densidade? 7,8. Qual é o volume? 650. Então, a massa é 5.070 gramas. Tá bom? E a segunda questão. A densidade absoluta da gasolina é de 0,7 gramas por centímetro cúbico. Qual o volume ocupado por 420 gramas de gasolina? Ora, se a densidade é a massa sobre o volume é igual à massa dividido pela densidade. Portanto, o volume é igual a 420 dividido para 0,7. Quanto que dá? 600 ml. E na 3, calcule a densidade do mercúrio, sabendo que 1.360 gramas ocupa um volume de 100 ml. Lembra? Que aqui é a mesma coisa que 100 ml. Como é que calcula a densidade? Massa, 1.360, dividido por 100, que é o volume. Vai dar 13,6 gramas por ml. A densidade do mercúrio é bem elevada. Uma latinha de mercúrio, um homem não dá conta de carregar. Só para você ter noção que é muito peso. É muito peso. E vocês vão fazer as questões 4, 5, 6 e me enviar via WhatsApp. Certo? Vocês me enviam o WhatsApp. Essa aqui é a minha aula. Preciso então que vocês assistam a aula, revisem, estudem e até o dia 15 me enviem as atividades respondidas. Grato pela atenção de todos.